Olá, aqui a primeira aula sobre acidez e basicidade em química orgânica. Vocês podem achar esse assunto em vários capítulos, no capítulo desses livros aí, em vários livros, né? Eu usei do Clyden, da Bruce, do Klein, as figuras aqui, outras que eu peguei da internet, né? Primeiro, nós temos que definir alguns conceitos de acidez e basicidade, né? Primeiro conceito do Arrhenius, que é um ácido, é uma substância que ao reagir com água produz íons hidrogênio, que é o H+, e uma base é um composto que reage com água produzindo íons hidróxidos. Essa é uma definição, uma das definições de ácido e base, né? Depois, Bronsted-Lowry, que vocês estão vendo a foto aí, definindo que um ácido é um doador de próton e base é um receptor de prótons. Na verdade, a teoria proposta de Bronsted-Lowry engloba de Arrhenius. E, por fim, a teoria do Lewis, né, Lewis, que ele é uma teoria mais abrangente ainda do que a de Bronsted-Lowry, de Arrhenius, no qual um ácido é um receptor de par de elétrons e a base é um doador de par de elétrons, né? Então essa definição, ácido de base de Bronsted, também é um ácido de base de Lewis, mas o contrário não se aplica, né? Okay? O conceito de Lewis engloba todos os outros. Sempre que a gente falar aqui de acidez, basicidade, pH, pKa, nós estamos nos referindo ao equilíbrio ácido-básico. Esse equilíbrio aí, que é um ácido, está exemplificado para HCl, mas poderia ser qualquer substância que doa um próton, tá? Está doando um próton. Então, o ácido é um doador de próton e a base, no nosso caso, vai ser a água, tá? Então, essa reação em que a base é a água, que é a receptora de prótons, nós temos a constante de acidez, que é o Ka. Tá? Não vou falar mais daqui para frente, mas basicamente são essas reações que a gente vê. Sempre que você reage um ácido com uma base, você tem uma base conjugada, então todo ácido, né, tem sua base conjugada. E toda base tem seu ácido conjugado, tá? Então isso é importante depois quando a gente definir outros conceitos aí. Então você aqui ácido de base, aqui ácido de base e toda base tem seu ácido conjugado e todo ácido tem sua base conjugada. Reação ácido-base. Então todas as reações ácido-base que serão discutidas aqui tem a ver, eu vou discutir como um equilíbrio, né? Obviamente esse equilíbrio às vezes está tão deslocado para a formação dos produtos que a gente nem fala no equilíbrio. Por exemplo, um ácido forte, esse equilíbrio está totalmente deslocado na produção do produto. Uma forma de você entender esses equilíbrios pensa como na verdade, todo equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, né? Não é um equilíbrio estático igual a uma balança, né? Então, mas esse equilíbrio pode estar mais deslocado por um lado do que para o outro, né? Obviamente, depois que atingir o equilíbrio, né? A reação não atinge o equilíbrio instantaneamente, demora um tempo. Então, pensa nesse equilíbrio seguinte, se você estabilizar os produtos da reação, a balança se desloca na direção do produto estabilizado. Se você desestabilizar alguma reação, o reagente, por exemplo, a reação vai no sentido dos produtos. Se você estabilizar os produtos, a reação vai no sentido dele. Se você desestabilizar o produto, vai no sentido dos reagentes. Então pensa nisso como um equilíbrio, tá? Sendo que se você estabiliza uma das espécies, o equilíbrio se desloca na direção da espécie estabilizada. Por isso que vai ser importante o termo aqui base conjugada e ácido conjugado, que nós vamos usar já já. Aqui só para mencionar, né, na teoria de ácido-base de Lewis,
Lembre-se que a base é o doador de par de elétron, né? Então você pode formular uma reação ácido-base, como essa que a gente fez aqui, né? A gente pode formular usando setinhas. Essa reação aqui a gente poderia formular essa, né? A gente podia formular com setinhas. Então, como é que é a setinha? Aquela setinha que a gente já discutiu é onde está saindo o par de elétron, então onde está vindo. Então, o par de elétron está saindo do hidróxido, que é a base, que é o doador do par de elétrons, para esse próton aqui, formando uma ligação nova, OH. E aí esse par de elétron que estava aqui na ligação OH vem para esse oxigênio aqui. Então esse é um jeito de formular uma reação ácido-base, tá? Onde o par de elétron é doado. Depois, mais tarde, na próxima disciplina, vocês vão ver que essa setinha vai indicar ataque nucleofílico, que tem a ver com, mais ou menos, você pode enxergar como uma reação ácido-base, tá? Onde você vai doar um par de elétron do nucleófilo para o ácido, que vai ser o eletrófilo, tá? Mas fica aqui já a dica. A transferência de próton poderia ser feita desse jeito aqui, né? Par de elétron desse álcool terciário ataca o H+ aqui do H3O+, que é a água, e você protona, né? Veja que tudo eu estou formulando como equilíbrio, né? Essa molécula pode perder então tem um álcool terciário, protonei, o jeito de mostrar em setinhas é assim, né? Uma reação ácido-base, você protonou, aí esse par de elétron pode vir para cá, você libera água e forma um carbocátion. Aí a água pode tirar o outro, esse próton aqui, e formar um alceno. Essa reação é uma reação de desidratação de um álcool terciário. Vocês vão ver na próxima disciplina, né? Essa reação aqui, vocês estão vendo uma reação de eliminação E1, eliminação de primeira ordem. Depois vocês vão dar nome a todas essas reações. Então, a base do par de elétrons para o próton recebe o par de elétrons da base. Essa notação é útil na formulação de mecanismos de reações orgânicas que vocês vão ver na próxima disciplina. A água é anfiprótica, isso significa que ela doa ou recebe o par de elétron, né? Então isso depende de quem é a espécie que está em contato com a água. Se for um ácido mais forte que a água, ela vai doar o par de elétrons. Se for uma base mais fraca, é a água que doa o par de elétrons, tá? Então esse é o equilíbrio da água, a água agindo como ácido, a água agindo como base, né? Você forma H3O+, mais o H-, essa reação aqui é o KW da água, né? Produto iônico da água, que é concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de água. Como a concentração da água é muito grande, praticamente constante, é 55 molar, a concentração da água praticamente não muda, ela está englobada ali no KW, tá? Então isso aqui, o KW da água é 10 a menos 14. Okay? E pH é definido como menos log de H+, como vocês bem sabem, né? pH depende da concentração do ácido. Quanto mais ácido o composto, mais forte o ácido, maior a concentração de H+ no meio, né? Vocês já viram isso. A força de um ácido é medida pelo pKa. pKa é o menos log da concentração da constante de acidez. A constante de acidez nada mais é do que o ácido em água, dando H3O+, mais a sua base conjugada. Essa equação, sempre que a gente falar em equilíbrio aqui, nós estamos se referindo a essa equação. A gente falar do Ka de um composto, é essa equação que a gente está falando. Aqui você só põe o composto, põe ele em água, e ele está doando o próton para a água. É isso que nós estamos falando, tá? Sempre todos os equilíbrios aqui que a gente for falar é definido em água e é como um equilíbrio que eu estou tratando, mesmo se for um ácido forte, tá? Senão a gente não consegue chegar num consenso aqui. Então sempre pH é definido, pKa é definido em água, ok? Quando o valor for muito menor do que o KW da água, então esse valor ele não é medido em água, ele é medido em outro solvente e extrapolado para a água, é isso que acontece, tá?
Então, o Ka é a concentração do próton, né, H3O+, vezes a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido não dissociado, né? Esse é o Ka. E pKa é o menos log do Ka. Aqui só para vocês terem uma ideia de valores, né? Então, só lembrando, quanto menor o valor de pKa, mais ácido composto. Então, ácidos muito fortes têm pKa menor do que 1. Vocês vão ver que em alguns casos aqui o pKa é negativo, ou seja, está totalmente dissociado em água, né? Ácidos moderados, moderadamente fortes, vão de pKa 1 a 3. Ácidos fracos, que a maioria, ácido carboxílico, por exemplo, cai nessa faixa, pKa vai de 3 a 5. Ácidos muito fracos vai de 5 a 15 e ácidos extremamente fracos maior do que 15. Esse é mais ou menos uma... É bom ter uma ideia de valores de pKa. pKa, como eu disse, é um valor definido em água somente, tá? Se não, experimentalmente pode ser medido em outro solvente, mas a gente extrapola e põe para água. Algumas reações ácido-base, por exemplo, isso daqui é um alcino. O alcino reage com o amideto, que é uma base forte, né? E esse equilíbrio aqui, como vocês estão vendo, ele está deslocado na formação dos produtos. Então, esse aqui é o ácido forte e você tem um ácido fraco formado. Você tem uma base forte, você forma uma base fraca, né? Veja, esse é o ácido, essa é a base conjugada. Esse é o ácido, essa é a base conjugada. Essa base, esse é o ácido conjugado. Tá? E esse equilíbrio está deslocado na formação dos produtos. Então, ácido forte com a base forte sempre vai ter um deslocamento numa base fraca, um ácido fraco. Um ácido fraco com a base fraca vai dar uma base forte, um ácido forte. Na verdade, isso não acontece, essa direção. Sempre que um ácido forte reagir, você vai formar um ácido mais fraco, tá? Essa é a direção. O problema é quem é ácido forte e quem é ácido fraco, né? Se você não souber os valores. Nós vamos comentar isso já já. Então, quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base conjugada. Essa direção da reação, né? Com os valores de pK fica mais fácil de entender, né? Mais um exemplo aqui. Você tem um ácido forte. Aqui o exemplo, não, era outro. Um ácido forte, o pK é 4,8, que é um ácido acético aqui, o vinagre, né? Ácido acético. Reage com amônia, você dá acetato e um íon amônio, que é um ácido fraco. Vê que o pK dele o ácido forte é 4,8, o ácido formado fraco é 9,4. Aqui vocês podem ter algo similar, né? Esse ácido aqui tem um pK menor do que ácido aqui, esse vai ter um pK maior. Se você pegar o álcool, o etanol, que é um ácido fraco, o pK dele em torno de 16, ele vai formar um ácido forte, que é a amina protonada, né, que o pK é 11. Veja, 16 para 11 são 5 ordens de grandeza, 100 mil vezes mais forte esse ácido aqui do que o outro lado. Então esse equilíbrio está deslocado para cá, enquanto esse está para cá, né? É mais um exemplo exemplo diferente do exemplo que eu dei nessa página aqui, né? Página anterior, na página 8. Bom, quanto mais forte o ácido, mais fraco sua base conjugada e vice-versa. Eu já falei isso. O sentido do equilíbrio é sempre do ácido forte girando mais fraco. Um ácido forte, um ácido é forte porque sua base conjugada é mais estável, efeito de dispersão de carga. Então, por que o ácido é forte? Porque a base conjugada dele é estável. Veja aquele lance que eu falei para vocês de estabilização. Como é que você torna um ácido acético mais forte? Estabilizando a base conjugada dele, né? Que nós vamos discutir. Esse é o objetivo dessa aula, né? É como a gente descobrir esse equilíbrio para que lado está deslocado sem ter que usar valores numéricos. O valor é fácil, né? Que vocês vão ver já como é que funciona. Por exemplo, como é que eu saberia dizer se esse equilíbrio aqui está deslocado na formação dos produtos ou dos reagentes? É só você pegar as constantes de equilíbrio, né? Então você pega aqui o K da amônia, né? K da amônia
na verdade, não é o equilíbrio aqui, o equilíbrio aqui, na verdade, é NH4 dando amônia, né? Tá invertido aqui, vocês vão ver por que já. Então, o Ka da reação é amônio em água, dando amônia mais H3O+. Lembra que eu falei aqui atrás, ó, na página 7, que o equilíbrio, o Ka é o ácido em água, dando H3O+, mais a base conjugada? É sempre esse o equilíbrio, tá? Que nós estamos tratando. No caso aqui, eu sei que está amônio em amônia, e eu sei que esse aqui é o ácido e esse aqui é a base, tá? Então ele está invertido aqui nessa reação, vocês vão ver por quê. Então amônio mais água dá amônia mais H3O+. E o pK aqui dessa reação, pK1, é 9,4, isso quer dizer que o Ka1 é 10 elevado a menos 9,4. Lembre-se que pKa é menos log do Ka, da constante de acidez. E o ácido acético é ácido acético mais água dando acetato e H3O+. Ácido acético mais água dando acetato, né? Tá, eu esqueci aqui 3. Acetato mais H3O+. O pK é 4,8 e significa que o Ka2 é 10 elevado a menos 4,8. Acontece que se eu somar essa reação com essa, eu não consigo eliminar os termos, né? Nem cai, veja, amônio está do outro lado aqui da reação, né? Então eu percebo que essa primeira reação aqui eu tenho que inverter. Quando eu inverto, o sinal aqui de negativo vai para positivo, tá? E o que eu faço é somar essas duas reações aqui. Quando eu somo elas, eu corto o H3O+ com H3O+, água com água, somo, dá ácido acético, mais amônia, dá acetato, esqueci o 3 aqui, mais amônio, que é essa reação que vocês estão vendo aqui em cima. Como é que o Ka dessa nova reação, né? Qual que seria o Ka? Seria o K1 vezes o K2. Então, K1 é 10, Ka1, constante de acidez 1, é 10 elevado a 9,4, K2 é 10 a menos 4,8, vezes os dois, é só você somar os expoentes, dá 10 elevado a 4,6, tá? Isso quer dizer que esse equilíbrio está deslocado para a formação dos produtos, ok? Então, tendo os valores, é só a gente fazer isso, a gente sabe que lá está deslocado, né? Qual é a direção que acontece as reações. Então, ter uma ideia do pK ajuda muito, né, para a gente pensar. Tem uma tabela que eu vou passar aí para vocês. Mais um exemplo aqui, aquele exemplo anterior que eu falei aqui nessa página, né? Veja, aqui eu tinha 2 exemplos, eu tratei desse exemplo, agora eu vou tratar desse aqui, do ácido fraco. A gente faz o mesmo raciocínio. O etanol é pK 15,9. Está aqui, etanol, né, 15,9. O K2 é 10 elevado a menos 15,9. Essa reação aqui é amônio dando a metilamina, né? Então isso aqui é metilamônio em água dando metilamina e H3O+. pK é 10,7, significa que o Ka1 é 10 elevado a menos 10,7. Tem que inverter essa reação, né? Multiplicar por menos 1, inverto. E aí eu somo essas duas e eu tenho, da mesma forma que eu fiz antes, o K da reação, que é menos 10 elevado a menos 5,2, menor do que 1, né? Então essa reação está deslocada na formação dos reagentes, tal, como indica aqui a seta, tá? Como saber sem os valores de pK? Essa que é a grande questão aí, né? Então aqui para vocês terem uma ideia de pKa do livro do Klein, você tem um ácido sulfônico, aqui é um ácido sulfúrico, né? Um ácido sulfúrico tem pK de menos 9, né? Então 10 elevado a menos 9, nós temos 1 bilhão de vezes ele na forma para formar o produto da reação, que é ele dissociado e dando o íon hidrogênio sulfato, né? Um ácido mega forte. Uma cetona protonada, por exemplo, o pKa é menos 7,3, é um ácido mega forte, né? Então isso é um equilíbrio.
Pode protonar e desprotonar, né? Mas ele é um ácido forte. HCl é 10-7, veja, tudo negativo. Quando pK é negativo, quer dizer que é um ácido super forte, né? Mesmo a água protonada é um ácido super forte também, né? Aí vai o ácido acético, nós começamos a 4,8. Esse próton aqui entre dois carbonilas é 9, que nós vamos comentar depois. Fenol tem um pK em torno de 10. A água, agora veja, uma coisa é o H3O+, que está aqui em cima. Outra é a água, tá? Então tirar esse próton que está protonando na água é fácil. Esse equilíbrio está deslocado na formação da água, né? Esse aqui é diferente, você tem que tirar esse próton para dar hidróxido. Então, são dois prótons diferentes que vai ser tirado aí. pK 16, né? Álcool é mais ou menos o pK da água. Veja que aqui de álcoois não varia um pouco, mas não muito, né? Um álcool terciário vai de 16 para 18, mas está em torno de 17 aqui, que é a média, né? Entre 15 e 17, dependendo do álcool. Aqui é um hidrogênio alfa, que nós vamos falar mais para o final, igual esse exemplo aqui em cima. Do acetileno é 10 a menos 25, né? 25 é o pKa. Mesmo assim, não é um ácido relativamente forte para essas... comparado com o ácido acético, é um ácido fraco, né? Mas, por exemplo, comparado com metano, é um ácido mega forte, né? Então, depende com quem você está comparando. Aqui tem amônia, que é 38, tem o acetileno ou eteno, que é 44, e por fim, um alcano, que tem o menor pKa aí, que é 50. Então, vocês têm uma ordem de grandeza aí de composto orgânico, desde ácido carboxílico, que é em torno de 5, até um alcano, que é 50. Então, nós temos... veja que aqui está em logaritmo, né? Não esqueça não, aqui é 10 elevado a menos 5 e aqui é 10 elevado a menos 50. Só para lembrar para vocês que o número de Avogadro é 10 a 23, né? Então, imagina que é 10 a 50, um número baixo que é esse, né? Ok, então nem fala em acidez. Também, obviamente, isso daqui não é medido na água, isso daqui é medido de uma outra forma extrapolado. Então, valores aproximados de pK, álcoois, ácidos carboxílicos e água protonado, pK é negativo, ácido carboxílico em torno de 5, aminas protonadas e fenóis em torno de 10, álcoois e água aproximadamente 15, só para vocês terem uma ideia de pKa, hein? O que é pKa, pKh e pKb? Preste atenção quando o valor de pKa refere-se ao ácido conjugado de uma base. Principalmente no livro do Kleiden, ele usa essa notação, então tome cuidado, tá? Em alguns livros eles diferenciam denominando o pKa do ácido conjugado como pKaH. Então, o que é pKaH? Vou te dar 3 exemplos aqui usando amônia. Então, amônia mais água, dando amideto mais H3O+. O que é isso? Isso é o pKa da amônia, tá? pKa da amônia que é 38. Tá? Então, esse próton aqui da amônia dando amideto, que é uma base mega forte, milhões de vezes mais forte do que a amônia, né? Esse equilíbrio está deslocado para cá, na verdade. Veja, o pKa é 10 a 38, é um ácido muito, muito fraco, né? Assim, é isso que quer dizer o pKa da amônia, tá? Veja, está aqui, ó, pKa da amônia, tá? E se eu falar do pKa do íon amônio, se falar do pKa do íon amônio, amônio mais água dando amônia mais água 3 ou mais. Veja a diferença entre essas duas reações. Um é o pKa da amônia, outro é o pKa do íon amônio, né? O pKa do íon amônio, você pode falar assim, o pKaH da amônia, o livro fala isso, pKaH da amônia. Ele não está falando do pKa da amônia, ele está falando do pKa do íon amônio, tá? Então, cuidado quando tiver esse termo aqui. Deve aparecer no Kleiden só, tá? Mas se vocês usarem outro livro... Então, quando você cita e mostra a espécie, você só escreve Ka ou pKa, se está claro que é aquela espécie. Mas no texto, quando existe pKaH, está se referindo ao ácido conjugado da base, né? pKaH da amônia, na verdade, é o pKa do íon amônio, é isso que eu quero dizer, tá?
Veja que enquanto o pKa da amônia é 38, o pKa-H dela é 9,26, porque está se referindo ao ácido conjugado. E ainda tem um outro, que só vale a pena lembrar para vocês, porque eu não vou nunca falar de pKb, porque senão fica uma confusão. Dá para usar qualquer um deles, mas vamos fixar que nós vamos falar de Ka, né? Amônia mais água, protonando o íon amônia, dando amônio, mais HO-. Veja que é diferente dessa primeira reação A aqui, né? Essa reação B aqui é a água que está agindo como base e aqui a água está agindo como ácido, né? Então, pKb da amônia é pKw menos pKa, que é 4,74. Esse é o pKb da amônia, que eu não vou tratar, mas são equilíbrios diferentes, tá? O equilíbrio que importa para eles para a gente são esses daqui, que é a substância reagindo com água, dando H3 ou mais e a base conjugada. O raciocínio será centrado aqui em pK e pKh, mas não em pKb, tá? pKh, só para vocês lembrarem, no Claiden entender o que está acontecendo. Então, que a gente prevê a acidez e basicidade sem os valores de pK. Então, a força de um ácido pode ser prevista pela estabilidade do ácido ou de sua base conjugada. Como eu falei para vocês, a gente pode pensar esse equilíbrio, se a gente estabiliza a base conjugada, o equilíbrio se desloca nesse lado. Se eu desestabilizo o ácido, se desloca na formação dos produtos também. Fatores que dispersam a carga da base conjugada estabilizam a base conjugada, tá? Tornando o ácido mais forte. Quanto mais estável a base conjugada, mais forte o ácido. Como a gente vai usar esse raciocínio? Imagina, aqui sempre a gente vai falar, está comparando, né? Você fala assim, quem é mais ácido, água ou amônia? Ok? Esse é o raciocínio. Como que eu comparo quem é mais ácido, água ou amônia? Quando eu estou falando isso, você tem que imaginar que eu coloco a água é o ácido e a amônia é o ácido. E a reação é sempre a reação de Ka, da constante de acidez. Então, imagina que eu quero comparar dois ácidos, HA1 e o HA2, dois doadores de próton. Coloco os dois na água, da base conjugada de um e da base conjugada do outro. Esses dois equilíbrios, né? Como que eu decido quem é mais ácido, HA1 ou HA2? É bem simples. A base conjugada que for mais estável tem o ácido mais forte. A base conjugada que for mais estável tem o ácido mais forte. Quanto mais estável a base conjugada, mais ácido o seu ácido correspondente. Então, em suma, o que você tem que comparar é a estabilidade dessas duas bases conjugadas. Se eu decidir que A1 menos, né, a base conjugada de 1 é mais estável do que a de 2, o ácido HA1 é o mais ácido. Se a base conjugada 2 for mais estável do que a A1, então o ácido 2 é o mais forte, tá? E como que a gente decide, qual o critério que a gente vai decidir sobre a estabilidade dessa base conjugada? Basicamente é fator de dispersão de carga. Então esse é o critério de estabilidade que a gente vai usar. Quanto mais dispersa a carga na base conjugada, mais estável a base conjugada. Então, em suma, o que a gente tem que ver é fatores que dispersam essa carga. E tem alguns fatores que a gente pode agrupar. Então a gente tem que identificar o caso e comparar mediante isso. Obviamente, em alguns casos é complicado você comparar, porque você não tem nem como... Tem jeito de comparar quando as espécies são parecidas, né? Você não tem jeito de comparar uma base nitrogenada com uma outra base que não tem nada a ver com o assunto. A não ser que você consiga racionalizar isso mediante esses critérios que a gente vai usar aqui. Mas não dá para usar para qualquer uma. Tem algumas que vão ser bem mais complicadas do que... Mas acho que em 90% dos casos a gente consegue decidir só olhando para a estrutura, sem olhar os valores de pK. Aqui está, nesse texto aqui está o que eu acabei de falar.
Quais são os fatores de dispersão de carga para a gente explicar a estabilidade da base conjugada? Nós vamos centrar em 4 efeitos, né? Primeiro, eletronegatividade do átomo central, quando a gente falar de átomos no mesmo período, né? Por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Carga do átomo central na família, né? Esses 2 casos, a carga está centrada, você não tem mecanismo de dispersão da carga. Você tem uma carga centrada num átomo que pode ser o carbono, o nitrogênio, o oxigênio ou o flúor, tá? No período. Ou a carga no átomo central está localizada, pode ser, por exemplo, na família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, a carga está centrada e não tem outro mecanismo de dispersão de carga a não ser a própria eletronegatividade ou tamanho do átomo central, tá? O terceiro critério é hibridização, quando a única coisa que variar vai ser a hibridização dos 2 átomos. E o quarto efeito são efeitos eletrônicos, onde você tem uma dispersão de carga diferente. Você tem dois sistemas de dispersão, indutivo e por ressonância. O sistema por dispersão por ressonância é também chamado de mesomérico, tá? Então eu vou nessa aula agora até o final, vou tratar desses 3 casos e na próxima aula a gente trata do efeito eletrônico porque ele é um pouquinho mais complicado. Então primeiro, eletronegatividade do átomo central. Quando que eu tenho que pensar nesse caso? Quando os átomos têm o mesmo tamanho, né? Porque veja, no período aqui eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Óbvio, eles aumentam um pouquinho, mas mais ou menos o mesmo tamanho. O ácido mais forte terá o seu próton ligado ao átomo mais eletronegativo, variação no mesmo período. Então, por exemplo, se você olhar a eletronegatividade no período, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, você tem essa diferença de eletronegatividade. O flúor, obviamente, é mais eletronegativo. Vai da eletronegatividade do carbono, que é 2,55, para 2,04, 3,44, 3,98. Tá? Então, essa ordem de eletronegatividade no período. E a acidez relativa é essa aqui que vocês estão vendo. Vocês olharam o valor de pKa. Então, metano é menos ácido que amônia, que é menos ácido que água, que é menos ácido que HF. Tá? Então, o que explica essa ordem aqui? A eletronegatividade dos átomos, né? Então, se eu olhar pK desses ácidos daqui, vai ser 3,2, 15,7, 3,8 e 50, né? Aqui está invertido, né? A acidez está maior daqui para cá. Ok? Então, HF, e qual que é o efeito aqui? Veja, para você comparar a acidez do HF com a água, você tem que escrever o equilíbrio. HF mais água faz um equilíbrio da H3O mais fluoreto, né? Se eu colocar água, vai ser água mais água, dando H3O mais íon hidróxido. Então, esse aqui é o ácido, esse aqui é a base conjugada dele. Esse é o ácido, esse é a base conjugada dele. Então, em suma, o que a gente está falando? Para o HF ser mais ácido do que a água, o que vocês estão vendo o valor de pKa, significa que a base conjugada do HF, que é o fluoreto, é mais estável do que o hidróxido. E eu estou te falando que é mais estável o fluoreto pela eletronegatividade do fluoreto. Tá? Estabilidade relativa está aqui em cima, né? Porque o fluoreto é mais estável, porque ele é mais eletronegativo e essa carga está dispersa nele. Isso que significa eletronegatividade é a avidez desses elétrons pelo núcleo da molécula. O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem, né? Que está aqui, a eletronegatividade do elemento, né? O fluoreto é extremamente eletronegativo, então isso, ele dispersa essa carga. Então, no período, é assim que a gente explica.
Veja que esses ácidos aqui não tem nada tirando o metano, né? Que veja a acidez dele, pKa é 50. Então, é um ácido super, hiper fraco, né? Mas você pode aplicar para outros aqui, não é só qualquer elemento que, por exemplo, qualquer substância orgânica que tiver nitrogênio e oxigênio que você quiser comparar. Por exemplo, quando você comparar a acidez do metanol com a acidez de metilamina, vale a mesma coisa que vale aqui, né? A água não é mais estável do que... a água não é mais ácida do que a amônia, significa que o metanol vai ser mais estável do que a metilamina. Em outras palavras, quando a gente fizer a mesma reação que a gente mostrou aí, essa aqui é a base conjugada do metanol e esse aqui é a base conjugada da metilamina. Né? Metilamideto. O que eu estou te falando é que o metóxi é mais estável do que o metilamideto. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. É isso. Ok? Veja aqui que é ordens de grandeza mais ácido. Tá? Então, no período é assim que a gente explica. Como a gente explica na família, né? Família flúor, cloro, bromo e iodo. Aqui a gente vê que a ordem não é explicada pela eletronegatividade, né? Por exemplo, o HI é mais ácido, veja, a ordem de acidez é essa, né? HI é mais ácido que HBE, que o HCl, do que o HF. Só que a ordem de eletronegatividade é essa. Veja que a ordem de acidez, nesse caso, não é a ordem de eletronegatividade. Então, a gente não pode explicar a ordem de acidez pela estabilidade devida à eletronegatividade dos íons, né? Se essa aqui é a ordem de acidez, essa aqui deve ser a ordem de estabilidade. Então, o iodeto, que é a base conjugada da HI, é mais estável do que o brometo, cloreto e fluoreto, né? Então, essa ordem não é explicada pela eletronegatividade. Qual é o fator que explica isso? É só vocês verem aqui o tamanho desses ácidos, né? HF, HCl, HBr e HI. Como o H tem o mesmo tamanho, o que está variando aqui é o tamanho da base conjugada, do iodeto, brometo, cloreto e fluoreto, né? Então o iodeto é muito maior que o brometo, muito maior que o cloreto, muito maior que o fluoreto. Então aí o que explica a ordem de acidez, quando a gente fala na família, é o tamanho. E aí o efeito é a polarizabilidade da base conjugada. O iodeto, por ser maior, ele dispersa a carga na eletrosfera dele, ele dilui essa carga em densidade de carga porque ele é grande. Então, a carga é muito mais dispersa no iodeto do que no fluoreto. Então, sempre que você tiver a carga central num elemento que está em famílias diferentes, ou seja, são muito diferentes em tamanho, quem vai explicar a maior acidez, a estabilidade da base conjugada, é o tamanho da base conjugada. Quanto maior, mais ácido é o ácido pelo fator de dispersão, pela polarizabilidade. Não é polaridade, é polarizabilidade da molécula. Tá? Só para vocês terem uma ideia de valores aqui, nesses dois casos, então metano, amônia, água e HF, vocês viram aqui, é 50, 36, 38, 16, 3.2, HF é muito mais forte, o que explica a acidez aqui é a estabilidade da base conjugada, segundo o efeito de eletronegatividade da base conjugada, e na família, não segue o efeito da eletronegatividade, é o tamanho da base conjugada, né? Então, HF, HCl, HBr e HI, o HI é o ácido mais forte devido ao tamanho do iodeto que dispersa melhor a carga pela polarizabilidade. Aqui, só para vocês terem, na minha família, você tem a água e ácido sulfídrico, né? Ácido sulfídrico é mais ácido, tanto é que chama ácido sulfídrico, né? Do que a água, né? Veja que é o mesmo caso, que só para vocês terem uma substância mais orgânica, né? Se eu pegar metanol e mercapto
né? Metilmercaptana. E pegar metilmercaptana, nós estamos falando que qual seria a base conjugada deles, né? Então, quando você compara aqui, que é na família, o tiolato aqui é mais estável do que o alcoolato, porque devido ao tamanho do enxofre que dispersa melhor a carga negativa. Então, o metanotiol, metilmercaptana é mais ácido do que o metanol, tá? Por essa razão aí. Por fim, a gente vai falar do efeito de hibridização. Então, veja, a carga está no mesmo átomo. Vocês viram que eu estava comparando o carbono, nitrogênio, flúor, iodo e tal. Quando a carga está no mesmo átomo, né? Quando a carga está no mesmo átomo, você tem que ver a hibridização dele, tá? Então, dependendo da hibridização, você vai ter uma maior ou menor acidez. Vamos ver um exemplo aqui. Se você tiver etano, eteno e etino, tá? Então, o etano, esses carbonos são sp3, o eteno é sp2, o etino é sp, né? Aí você vê o valor de pKa. O etano tem pKa 50, aqui quando eu falo metano tem pKa 50, a reação que eu estou me referindo é etano mais água, dando esse íon aqui, mais H3 ou mais. Quando eu falo eteno, tem pKa de 44, é 1 milhão de vezes mais ácido do que o etano. Eu estou colocando eteno mais água, dando esse íon aqui, esse ânion vinílico aqui, mais H3 ou mais. E quando eu falo que o etino tem pKa 25, veja, 25 ordens de grandeza do que o etano, você vê que a diferença de acidez é brutal. Eu estou falando que é etino em água, dando o acetileto aqui, mais H3 ou mais. Tá? Esse é o equilíbrio que estou me referindo. Por que o etino é mais estável? Porque o etino é mais ácido? Porque a base conjugada dele é mais estável, tá? Seguindo dessa e dessa. Então aqui é a ordem de estabilidade da base conjugada. Tá? Por que o etino é mais estável? Porque você pode explicar de vários jeitos, né? Quando você tem uma hibridização sp, significa que esses elétrons estão mais próximos do núcleo, você tem uma maior atração nuclear pelos elétrons. Essa maior atração nuclear é, na verdade, a eletronegatividade. A eletronegatividade de um carbono ou de um átomo sp é maior do que a eletronegatividade de um átomo sp2 e do sp3, tá? Então a eletronegatividade aumenta nessa direção aqui. Tá? Em outras palavras, quanto maior o caráter S. O que é o caráter S? É só você ver aqui, ó. Veja, aqui eu tenho um orbital S e um orbital P. Então você tem 50% de caráter S. Porque você tem dois, um S e um P. Quando você tem um orbital sp2, você tem 33% de S só. E quando você tem sp3, você tem 25% de S. Então, quanto maior o caráter S, maior a eletronegatividade do orbital. Veja aqui essa da hibridização, né, do composto do átomo hibridizado. Veja que a hibridização, como vocês viram já no começo da disciplina, não é só para o carbono, oxigênio, nitrogênio, tudo isso tem hibridização diferente, né? Aqui um exemplo para vocês fixarem. Você tem o íon piridínio, que na verdade é a piridina protonada, né? E você tem o íon piperidínio, que vem da piperidina protonada. Então, a piridina é esse anel de 6 membros aromático, e a piperidina não é aromático, não tem nem uma base saturada, né? Então, você tem o íon piridínio desprotonando, dando H+, aqui faltou, é um jeito de escrever simplificado, né? Mas aqui seria mais a água, né? Que é sempre definido em água, dando H3O+, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, exemplo do livro da Bruce.
Então, o íon piridínio pKa é 5,6 e o íon piperidínio é 11,6. Como a gente explicaria isso? É óbvio que esse aqui é mais ácido, porque o pK dele é menor, isso quer dizer que a piridina é uma base mais estável do que a piperidina. Por que que ela é mais estável? Porque esse carbono aqui é um carbono sp2, tem um maior caráter S, e a piperidina, esse carbono aqui é um carbono sp3. Né? Então, um nitrogênio, desculpa, eu falei carbono, mas é nitrogênio. O nitrogênio sp2 é mais eletronegativo do que um carbono sp3. Então, a carga que está em cima dela, que na verdade nesse caso é um par de elétrons, né, é mais estabilizada do que, né, em cima da piperidina, que é um nitrogênio sp3. Eu falei carbono várias vezes, mas nitrogênio. Então, na próxima na aula nós vamos discutir sobre o último efeito, que é o efeito o efeito eletrônico, tá? E aí a gente finaliza essa parte de acidez e basicidade.